Existe uma cidade no estado do Rio de Janeiro que foi demolida por decreto presidencial para dar lugar a uma represa, e mesmo assim nunca ficou completamente submersa. Durante mais de 70 anos, ninguém sabia bem o que restava dela, até que arqueólogos começaram a escavar o que as árvores e o silêncio haviam engolido. Existe uma fortaleza construída sobre uma ilhota do tamanho de um campo de futebol, bem no meio da Baía de Guanabara, a poucos metros do cartão postal mais famoso do Rio. Ela prendeu um dos maiores poetas da história brasileira. Serviu como alcatraz tropical durante quase 2 séculos e hoje está se desfazendo, janela por janela, canhão por canhão, sem que quase ninguém perceba. Existe uma estação de trem projetada por um arquiteto escocês para rivalizar com os grandes terminais ferroviários de Londres. Ela foi inaugurada em 1926. Chegou a integrar um sistema que transportava mais de 1,5 milhão de passageiros por dia no período de ouro do transporte ferroviário brasileiro. E depois foi fechada após um acidente, transformando-se em depósito de locomotivas enferrujadas, paredes pichadas e silêncio. O Rio de Janeiro que aparece nos cartões postais é fácil de conhecer. O Rio que ficou para trás. O Rio interrompido, demolido, afogado ou simplesmente esquecido, esse exige um olhar diferente. E é sobre esse rio que esse vídeo fala. Hoje vamos percorrer 7 lugares do estado do Rio de Janeiro onde algo parou no tempo, ou deixou de existir de uma forma que a maioria das pessoas nunca soube direito por quê. Alguns ficam no centro da cidade, visíveis para quem passa, invisíveis para quem não sabe olhar. Outros estão no interior do estado, enterrados sob a vegetação ou sob a água. Todos guardam histórias que dizem muito mais sobre o Brasil do que qualquer monumento oficial. E um deles foi o palco de uma das decisões mais perturbadoras da história do patrimônio cultural brasileiro. Uma cidade inteira tombada como sítio histórico em 1939 e destombada no ano seguinte por ordem do presidente da República para que pudesse ser destruída. Vamos começar por essa. São João Marcos existe desde 1739, não como ruína, não como parque arqueológico, mas como cidade viva, com ruas de pedra de cantaria, casarões neoclássicos, igrejas, teatro, clubes, hospital, 2 escolas públicas e time de futebol. No auge de sua prosperidade, no século XIX, chegou a ter 18.000 habitantes. Ela ficava encravada entre serras, no que hoje é o município de Rio Claro, numa região de Mata Atlântica densa, banhada por rios e favorecida pelo ciclo do café. Era o tipo de lugar que prosperava com naturalidade no Vale do Paraíba fluminense, o coração econômico do país durante o Império. São João Marcos tinha filho ilustre. Era de lá o engenheiro Francisco Pereira Passos, que décadas depois se tornaria o prefeito responsável por redesenhar o próprio centro do Rio de Janeiro. E era lá também que o poeta Fagundes Varela, um dos grandes nomes do romantismo brasileiro, havia nascido. O declínio começou antes mesmo da tragédia definitiva. A construção da ferrovia Dom Pedro II, em 1858, desviou parte do fluxo comercial que passava pela cidade. O fim da escravidão, em 1888, desestruturou a base produtiva das fazendas de café. A chegada da República, no ano seguinte, afastou a aristocracia rural do poder. Mas a cidade ainda resistia, com paredes em pé e famílias que não tinham para onde ir. O golpe definitivo veio de fora, em forma de decreto e de água. Entre 1905 e 1907, a concessionária canadense The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power, a mesma empresa que hoje opera como Light, arrendou terras na região e construiu a represa de Ribeirão das Lajes para gerar energia elétrica para a capital federal. A inundação de um distrito periférico de São João Marcos trouxe consequências que ninguém havia calculado. O lago se tornou foco de malária. Segundo o historiador Ney Carvalho, a epidemia vitimou mais de 2.000 moradores e provocou cerca de 900 mortes. Em uma cidade já fragilizada, foi devastador, mas ainda havia paredes em pé e ainda havia interesse da Light em expandir a represa. Em 1939,
Quando a empresa anunciou a intenção de elevar o nível do lago, o então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o atual IPAN, reagiu de forma sem precedentes. Tombou São João Marcos integralmente, reconhecendo-a como raro exemplo intacto de conjunto de arquitetura colonial. Era o primeiro município brasileiro a receber proteção federal como patrimônio histórico. Uma vitória dos que acreditavam que a memória importava. A vitória durou exatamente 1 ano. Em 1940, Getúlio Vargas assinou o decreto no 2269, que destombou São João Marcos e autorizou a desapropriação das terras. A Light havia comprado previamente as fazendas dos proprietários mais influentes da região, neutralizando a oposição com mais poder de pressão. Para os moradores mais pobres, restou o deslocamento forçado para municípios vizinhos e, para a cidade, a demolição. A Igreja Matriz, erguida em 1739, junto com a fundação do povoado, foi o último prédio a ser derrubado. O paradoxo mais perturbador veio depois. A represa nunca chegou a inundar a parte central da cidade. A elevação das águas não atingiu o nível esperado. A destruição das igrejas, dos casarões, do teatro onde se encenavam óperas, foi feita por antecipação de um alagamento que nunca aconteceu completamente. Um historiador consultado pela revista Ciência Hoje foi direto ao ponto. Não havia necessidade de demolição. Foi uma perda muito grande. Se São João Marcos ainda estivesse de pé, seria uma espécie de Paraty da Serra. Por mais de 70 anos, o local ficou entregue à vegetação. A Mata Atlântica cobriu as pedras, os muros, as soleiras das portas. Capim tomou o salão do teatro. Em 2008, o Instituto Light iniciou um trabalho de 2 anos de escavação arqueológica. Uma reparação histórica tardia. Em 2011, o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos foi inaugurado. O primeiro sítio arqueológico urbano do Brasil, integralmente recuperado por arqueólogos. Hoje é possível caminhar pelas antigas ruas, ver os alicerces das casas, a estrutura da praça central, os fragmentos da igreja. Em um pequeno centro de memória, objetos deixados pelos moradores estão expostos: serrotes, pilões, panelas, chaves. E também tornozeleiras de ferro, usadas por escravizados no século anterior à demolição. Um lembrete de que São João Marcos carregava, como toda a cidade brasileira daquele período, camadas de história que nunca foram simples. A Mata Atlântica que circunda o sítio arqueológico hoje é densa, verde, quase excessiva na sua vitalidade. É difícil não pensar que a natureza ficou com a última palavra. A segunda história acontece na água salgada da Baía de Guanabara, a menos de 3 quilômetros da Praia da Urca, bem na linha de visão de quem olha para o Pão de Açúcar sem perceber que há uma ilha lá no meio. O Forte da Laje, nome oficial, Forte Tamandaré da Laje, ocupa uma ilhota de pedra com cerca de 100 metros em sua maior extensão. Uma laje de rocha pura sobre o oceano, batida incessantemente pela correnteza da entrada da baía. Quem passa de barco vê muros baixos e estruturas de alvenaria em vários graus de degradação, com canhões enferrujados apontando para um horizonte que já não tem inimigos. É assombroso imaginar que aquele conjunto de pedras foi, por quase 300 anos, um dos pontos mais estratégicos da defesa militar do Rio de Janeiro. A história começa antes da construção definitiva. Em 1555, o francês Nicolas Durand de Villegagnon tentou instalar uma bateria de canhões na Ilha da Laje. Os portugueses entenderam, na hora, a importância estratégica daquele ponto. Quem controlasse o estreito de entrada da baía controlava o acesso à cidade. Mas os projetos de fortificação levaram décadas, interrompidos repetidamente pela dificuldade de construir em um rochedo isolado no meio da água. Uma curiosidade histórica pouco conhecida. As rendas da venda de terrenos da Rua da Direita, a atual Rua 1º de Março, no coração histórico do Rio, foram usadas para financiar parte da construção. A cidade pagou, literalmente, por sua própria defesa. A estrutura principal foi concluída apenas em 1770. Antes de estar pronto, o forte já havia sido testado.
Em 1711, o corsário francês René Duguay-Trouin invadiu a Baía de Guanabara e saqueou o rio sem encontrar resistência adequada. A humilhação acelerou os investimentos militares. Reformado ao longo dos séculos seguintes, o forte formava com a fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, e o forte de São João, na Urca, uma linha de fogo cruzado na entrada da baía. Uma armadilha militar elegante para qualquer navio que ousasse entrar sem autorização. Mas a função que o Forte da Laje exerceu, com mais regularidade ao longo de sua história, não foi a de barrar invasores. Foi a de prender dissidentes. A lista de prisioneiros políticos que passaram por aquelas celas é uma antologia paralela da história brasileira. Em 1836, o líder da Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves, foi confinado ali junto com o jornalista Pedro Boticário. Os dois tentaram fugir cerrando as grades de uma janela, mas Boticário não conseguiu passar pela abertura. Bento Gonçalves se recusou a fugir sozinho. Em 1851, o capitão Pedro Ivo Veloso da Silveira, líder da Revolução Praieira e condenado à prisão perpétua, conseguiu a fuga que Bento não pôde completar. Mergulhou pelas grades e nadou até um barco amigo, numa cena que os historiadores chamam de a Alcatraz brasileira. Em 1893, foi a vez do poeta Olavo Bilac, o maior nome do parnasianismo brasileiro, que em 1907 seria eleito Príncipe dos Poetas Brasileiros pela revista Fonfon, passou 4 meses confinado no forte por publicar críticas ao presidente Floriano Peixoto. A ideia de que um dos mais celebrados escritores da língua portuguesa estava numa cela de pedra sobre o oceano, com o vento da Bahia entrando pelas frestas, é uma das imagens mais perturbadoras da história cultural brasileira. O episódio mais sombrio veio no início do século XX. Após a revolta da Chibata de 1910, quando marinheiros negros sob o comando de João Cândido se rebelaram contra a punição da chibatada, parte dos participantes foi confinada na cela 5 em condição de superlotação deliberada. Dos 18 marinheiros que entraram naquela cela, apenas 2 saíram vivos, incluindo o próprio João Cândido, o almirante negro. O governo nunca investigou as mortes de forma satisfatória. O forte foi desativado militarmente em 1997. Desde então, segue sob responsabilidade do Centro de Capacitação Física do Exército, mas a prática é de abandono quase total. Em 2002, o Exército realizou um levantamento dos custos de restauração, mas os valores foram considerados inviáveis. Houve um projeto de transformar o local em restaurante, arrendado em 2012. Nunca saiu do papel. Hoje, as janelas são corroídas pela maresia, os canhões cobertos de ferrugem, partes do teto desabadas. A última obra de restauração registrada nas paredes internas data de outubro de 1902. A inscrição ainda está lá, quase imperceptível sob camadas de sal e tempo. É impossível olhar para aquelas pedras sem sentir que há algo errado com um país que deixa 300 anos de história se desmontarem enquanto trata o lugar como problema de orçamento. A terceira história tem cheiro de gasolina velha e óleo de máquina, e uma fachada que parece um palácio inglês perdido no coração do centro do Rio. A Estação Barão de Mauá, mais conhecida como Estação Leopoldina, foi inaugurada em 6 de novembro de 1926, depois de 17 anos de discussões e disputas políticas sobre onde exatamente deveria ficar. O arquiteto responsável era escocês, chamado Robert Prentice, que além da Leopoldina projetou o Palácio da Cidade em Botafogo e a Estação Central de Córdoba, na Argentina. O projeto tinha inspiração direta nos terminais ferroviários de Londres, com abóbadas metálicas de fino trabalho estrutural e um saguão central que comunicava, desde a entrada, que aquele era um lugar de grandeza. O nome homenageava Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, o empresário que construiu a primeira ferrovia do Brasil em 1854, num trecho de 14 quilômetros entre o Porto de Mauá e a Estação de Raiz da Serra. Ligar o litoral ao interior pelas montanhas foi a obsessão de toda uma geração do Segundo Reinado. E o barão
foi quem primeiro transformou essa obsessão em trilhos. A estação era o ponto de partida para trens que seguiam para Petrópolis, Três Rios, o interior de Minas e o Espírito Santo. Mas ela escondia uma fragilidade mais profunda, a dependência de um modelo de transporte que o Brasil havia decidido, décadas antes, abandonar. A decisão de privilegiar o transporte rodoviário sobre o ferroviário foi feita de forma sistemática a partir do governo Juscelino Kubitschek, nos anos 50. Brasília, as rodovias, o estímulo à indústria automobilística, tudo construído sobre a premissa de que o carro era o futuro e o trem era o passado. A Rede Ferroviária Federal, criada em 1957, herdou uma infraestrutura que precisava de investimento urgente, mas recebia cada vez menos recursos. Os trens foram perdendo velocidade e passageiros. Para a estação Leopoldina, o fim chegou em forma de acidente. Em fevereiro de 2001, um trem vindo da estação São Cristóvão perdeu o controle dos freios e colidiu com uma pilastra da plataforma. O acidente não fez mortos, mas provocou o fechamento das operações. Os usuários foram transferidos para a Central do Brasil, e a estação entrou no período mais longo de sua existência, o de não ser nada. O prédio de 4 andares ficou entregue à deterioração. O tombamento pelo IPHAN garantiu que a estrutura não fosse demolida, mas não que fosse preservada. Em 2021, um juiz federal que vistoriou o local declarou o cenário deplorável e digno de dar vergonha. Dentro do abandono havia, porém, uma arqueologia involuntária. Placas de bronze, balcões trabalhados em madeira e guardados nos galpões, um vagão e uma locomotiva da antiga estrada de ferro do Corcovado de 1909 e um carro de passageiros do final do século XIX, relíquias presas num prédio que se desintegrava ao redor delas. Em fevereiro de 2024, o presidente Lula assinou um acordo cedendo a gestão do imóvel à Prefeitura do Rio. O prefeito Eduardo Paes anunciou revitalização, institutos federais no prédio histórico, a cidade do samba da série Ouro, um centro de convenções e habitação popular nos galpões. Prazos ainda não foram confirmados. Enquanto isso, a estação espera. Com 98 anos de história, mais de 20 deles em abandono, ela fica parada na Avenida Francisco Bicalho, com a fachada que parece um palácio e as entranhas que parecem um naufrágio. A quarta história é a do hotel que o Rio nunca teve, ou que teve apenas como esqueleto, como promessa interrompida de concreto no meio da floresta. O projeto do Gávea Tourist Hotel foi iniciado em 1953, numa encosta da Pedra da Gávea, em São Conrado. O plano era ambicioso, mais de 600 quartos com terraços que aproveitariam uma das vistas mais espetaculares da cidade, o mar de um lado, a pedra de outro, a Mata Atlântica ao fundo. Era o tipo de aposta que nos anos 50 parecia perfeitamente adequada ao crescimento do Rio, ainda capital federal. As obras avançaram por quase 20 anos. Em março de 1972, pararam. A construtora enfrentava dificuldades financeiras insuperáveis. 5 anos depois, em 1977, a empresa decretou falência. O esqueleto ficou. Sem cobertura e sem segurança, o espaço foi ocupado por moradores em situação de rua e, segundo relatos documentados, chegou a ser usado como esconderijo de armas roubadas do exército. Mas, ao mesmo tempo, ganhou uma vida paralela não planejada. Praticantes de rapel descobriram ali um ambiente natural para o esporte. Fotógrafos transformaram o local em destino de ensaios, concreto deteriorado, mata que vai tomando os cantos, vista aberta para o mar. A subida até o ponto mais alto exige 272 degraus. No alto, a vista é aquela que o hotel teria cobrado caro para oferecer. No edifício abandonado, ela pertencia a quem tivesse disposição para subir. O espólio da construtora contratou seguranças. A situação varia. Em alguns períodos o acesso é liberado, em outros é impedido. O que não varia é a imagem do esqueleto emergindo da floresta, visível da Avenida Niemeyer e de partes de São Conrado, como uma pergunta sem resposta presa na encosta. A quinta história tem o som de aplausos. E depois, silêncio.
O Canecão foi inaugurado em 1967, com um nome que vinha de uma origem que poucos conhecem. O espaço havia sido projetado originalmente como uma grande cervejaria, e o nome era uma alusão à caneca de chopp. O projeto de cervejaria nunca prosperou, mas o local foi reconvertido em casa de espetáculos e se tornou, nas décadas seguintes, um dos mais importantes palcos de médio e grande porte do Rio. Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, Djavan, Maria Bethânia. O palco do Canecão, em Botafogo, foi onde carreiras foram lançadas e shows históricos aconteceram. O terreno, porém, nunca pertenceu ao Canecão. Era propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2010, a UFRJ pediu a reintegração do espaço. O Canecão fechou. O prédio ficou. O projeto da universidade, o Viva UFRJ, uma arena cultural para 1.500 pessoas, foi anunciado com entusiasmo. Entre o anúncio e a execução, há um abismo que, no caso de edifícios históricos no Brasil, costuma se tornar permanente. A estrutura permanece vazia. O silêncio de um lugar que foi cheio de som tem um peso específico que qualquer carioca que foi a um show ali conhece. A Sexta História está abaixo do nível da rua, numa plataforma que existe, mas nunca foi usada. A estação carioca do metrô foi inaugurada em 1979. O projeto original previa 2 saídas, uma na Rua da Carioca, que funciona até hoje, e uma segunda na Rua Senador Dantas, estratégica para desafogar o fluxo de passageiros no horário de pico. A segunda saída foi construída. A plataforma existe. Os acessos foram escavados. O investimento foi feito. E então, por uma combinação de problemas de financiamento, mudanças de prioridade e burocracia entre diferentes instâncias do poder público, a inauguração foi adiada. E depois adiada de novo. E depois simplesmente deixada de lado. Por décadas, enquanto a estação carioca funcionava com uma saída, a outra permanecia fechada. É uma das formas mais peculiares de abandono. Não uma obra inacabada, mas uma obra concluída e não utilizada, presa num limbo administrativo sem data de resolução. O custo de abertura seria relativamente baixo, mas as responsabilidades entre o Estado e o operador do sistema sempre encontraram uma forma de não convergir. Enquanto isso, na superfície, o centro do Rio continua sobrecarregado. A Sétima História não é sobre um único lugar. É sobre um sistema inteiro que o Rio apostou e perdeu. Em 2012, a Prefeitura inaugurou o BRT, ônibus articulados em faixas exclusivas, com estações fechadas e catracas, apresentado como uma das grandes heranças de infraestrutura dos Jogos Olímpicos de 2016. As estações eram modernas, os telhados de design contemporâneo, as plataformas elevadas. Era o tipo de infraestrutura que, em Bogotá e Curitiba, havia funcionado como transformação genuína do transporte público. No Rio, a história foi diferente. Nos anos que se seguiram, as estações começaram a ser vandalizadas. Vidros quebrados, equipamentos roubados, placas arrancadas. A falta de manutenção acelerou a deterioração. E, gradualmente, numa combinação de vandalismo e descaso institucional, as estações foram sendo desativadas. Hoje, pelo menos 22 estações do BRT estão desativadas. Otaviano, Cesarão 3, Prefeito Alim Pedro, Vila Paciência, 31 de Outubro, entre outras. Nomes de lugares que receberam investimento público, que foram inaugurados com discurso e fita, e que hoje estão fechados sem previsão de reabertura. Algumas estruturas já têm vegetação apontando nas fissuras do concreto. O ciclo que em outros lugares levou décadas para chegar ao abandono, aqui aconteceu em menos de 15 anos. Há moradores que cruzam essas estações todos os dias, que sabem exatamente o dia em que cada uma fechou, que se lembram do fluxo de gente quando funcionava e que olham para essa estrutura fechada com o tipo de resignação de quem aprendeu a não esperar muito de promessas de infraestrutura pública. 7 lugares, 7 histórias de interrupção, por decreto, por falência, por acidente, por abandono incremental ou por vandalismo. São João Marcos foi destruída porque o progresso precisava de energia, e a energia precisava de água,
e a água precisava de espaço. E o espaço foi encontrado onde havia uma cidade. O Forte da Laje está se desintegrando porque nenhuma instância do poder público conseguiu definir em quase 30 anos o que fazer com 300 anos de história sobre um rochedo no meio da Bahia. A estação Leopoldina ficou fechada por mais de 2 décadas, porque um país que havia apostado no carro não sabia o que fazer com seus velhos terminais ferroviários. O Hotel de São Conrado virou esqueleto, porque uma construtora faliu, e o processo sobre o terreno durou mais do que a paciência de qualquer projeto. O que essas histórias têm em comum não é a grandiosidade nem a tragédia. É a escala humana do que foi perdido. São João Marcos tinha bandas musicais, 2 clubes sociais e um teatro onde se encenavam óperas. A estação Leopoldina tinha um saguão onde gerações de famílias se despediam e se reencontravam. O Canecão tinha um palco onde músicos que marcaram o Brasil tocaram para plateias que cantavam junto. Lugares abandonados não são apenas edifícios vazios, são a outra face do tempo, o registro físico de tudo que foi apostado, tentado, construído e depois interrompido. E há uma estranha honestidade neles, porque não mentem sobre o que aconteceu. Ficam lá, na superfície ou sob a água, esperando que alguém decida olhar com atenção suficiente para entender o que estão dizendo. O Rio de Janeiro que você conhece é imponente. O Rio que ficou para trás é igualmente impressionante, só que de uma forma diferente. E talvez valha a pena conhecer os dois. Se alguma dessas histórias te surpreendeu, deixa nos comentários qual foi, ou indica um lugar no Rio ou em qualquer outra cidade que você acha que merecia ter sua história contada. Esse canal existe exatamente para isso.